A aula de hoje, né, a gente vai finalmente entrar em integral definida. A gente já viu uma introduçãozinha, né, sobre a integral. Hoje a gente vai ver, né, a definição dessa integral exata, né? A gente viu mais ou menos uma introdução de que era essa ideia aqui de área. Hoje a gente vai definir certinho o que é uma integral definida. Então, a nossa definição diz o seguinte: se f é uma função contínua, né? Lembra que a gente falou sobre a importância da continuidade da função? Definida, né, no intervalo AB. Então, a gente também viu que a gente precisa de um intervalo, né, AB fechado, tá? E aí a gente faz exatamente o que a gente fez na aula anterior, né? A gente divide, tá? Dividimos o intervalo AB em N subintervalos, né? A gente fez isso nas aulas passadas, na aula passada, perdão. De comprimento, né? Qual era o comprimento desses N subintervalos? O comprimento ΔX, certo? Que a gente lembra que é o que? B menos A sobre N. Né? A gente pega o tamanho do intervalo e divide por N pedacinhos, né? Para dar N subintervalos. Então, sejam... Aqui eu vou botar um ponto final. A gente chama o x0, né? Do próprio A. A gente viu isso também na aula passada. Aí tem x1, x2... até, né, o meu xn, que vai ser o meu b, tá? A gente viu tudo isso na aula passada, eu só estou escrevendo agora na minha definição, tá? Essas são as extremidades dos subintervalos, tá? E a gente escolhe, né? A gente vai chamar de xi asterisco, tá? Perdão, x1, x2 asterisco, até xn asterisco, tá? Pontos amostrais arbitrários, né? E cada um desses está dentro, né, dos nossos subintervalos. Então, lembra que esses pontos amostrais aqui podem ser qualquer ponto dentro dos nossos intervalinhos, né, menores. Em particular, a gente, na aula passada, a gente estava trabalhando muito com os próprios extremos, né? Com os próprios pontos dos extremos, porque era mais fácil. Mas pode ser qualquer ponto ali dentro, tá? Então, no caso, né? Eu tenho... Isto é... Meu xi asterisco... Ele pertence... Aqui acho que não vai dar... A xi menos 1... e x, né, a esse intervalinho aqui. Então, tudo isso a gente já viu, né? A gente só tô escrevendo aqui tudo que a gente já fez na aula passada, tá?
E depois de fazer tudo isso, a gente define, né, a nossa integral. Então, como a gente definiu, como eu até falei na aula passada, né, a integral definida de f de A até B é a integral, a gente denota desse jeito, né? Integral de A até B de f de x dx. Expliquei um pouquinho também sobre o porquê desse dx aqui, tá? E a gente já viu que é o limite do somatório, né? Igual a 0 até n. E no caso aqui, igual a 1. Porque começa no x1 asterisco. De f de xi asterisco vezes delta x. Que a gente sabe quem é, né? Isso aqui tudo é o que a gente viu na aula passada, tá, gente? Aqui eu só, meu xi aqui na aula passada a gente fazia como extremo, mas aqui eu tô dizendo que pode ser qualquer valor dentro do nosso intervalo, tá? Esse limite é claro quando n tende a infinito, né? Porque quando meu n tende a infinito, o tamanho desses intervalinhos, eu estou dividindo meu intervalo maior em mais quantidades possíveis, então o tamanho desses intervalinhos estão ficando cada vez menores, tá? Claro que, como eu estou dizendo aqui, né? Esse limite, se eu estou dizendo que eu posso pegar qualquer valor, né? Desculpa aqui, vou dar uma pausa aqui. Tá, então voltando. Esse limite, né? Como eu disse, eu posso tomar qualquer valor dentro dos meus subintervalos, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um intervalo AB aqui, né? Aí eu divido ele em vários intervalos. Eu posso pegar qualquer valor aqui. Eu posso pegar aqui como sendo xi, no x1, né? Aqui no meio como sendo x2, aqui x3. Enfim, qualquer valor. Para esse limite aqui tem que fazer sentido, né? Tem que existir, tem que ser único, tem que estar bem definido. Então, se eu estou dizendo que vale para qualquer valor, esse limite tem que ser igual, independente de qual valor eu escolha, tá? Qual seja o meu ponto amostral, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a gente viu na aula passada, né? A gente fez alguns exemplos lá, pegando os pontos amostrais como os extremos, tanto a esquerda quanto a direita. E a gente tem que encontrar o limite tem que ser o mesmo, tá? Se eu pegar o extremo esquerdo, ou pegar o extremo direita, ou pegar algum ponto no meio, o meu limite, quando eu tomar esse limite, tem que dar a mesma coisa, tá? Isso é a definição de uma função integrável. Nesse caso aqui, a minha função é integrável, então não vou nem dizer, não faz sentido dizer contando que esse limite, né, seja igual, porque ele é igual, já que eu disse que quando a função é contínua, ela funciona, ela é integrável, então funciona esse limite aqui, tudo bonitinho. Quando a minha função não é contínua, tá? Claro, na verdade, a gente vai mais pra frente, né, que ela até pode ser descontínua em alguns pontos, dependendo da descontinuidade, mas, no geral, se a função for muito, muito, muito feia, vamos dizer assim, né, aí pode ser que ela não seja integrável, tá? Justamente porque esse limite aqui pode estar mudando de acordo com o ponto amostral que eu pego. Mas aqui a gente vai estar sempre trabalhando em funções contínuas, integráveis e bonitinhas por enquanto, tá? Então, essa é a nossa definição de integral, né? E a gente diz, né, que essa função, vou botar aqui, dizemos que f é integrável. Tá? Então, essa é a nossa definição de integral. A gente já tinha visto mais ou menos isso, né, na aula anterior. E a gente viu, mais importante do que isso, que essa definição de integral, né, a gente definir a integral desse jeito, meio que a gente está calculando a área delimitada ali por aquela função. Só que isso quando a nossa função é positiva, né? Aqui, nos nossos exemplos da aula anterior, eu estava sempre pegando funções positivas. E aí a gente viu que esse limite, né, realmente ele ia coincidir ali com a minha área.
Nessa minha definição aqui, em nenhum momento eu disse que a minha função é positiva, tá? Eu só preciso que a minha função seja contínua. Então, o que acontece quando a minha função é negativa, né? O que acontece, o que é essa integral para minha função negativa? Para minha função positiva, beleza, eu já sei que ela determina uma área, né? Então, vou botar aqui como observação. Se f de x é maior ou igual a zero, né, para todo x pertencente a B, a gente sabe que a integral de A até B de f de x dx, que é aquele limite lá, né, é a área delimitada pela função f de x e as retas, né? As retas x igual a A, x igual a B e y igual a zero, tá? Porque lembra que a minha área, né, aqui, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, eu tenho essa reta aqui delimitando, né, do x igual a 1, essa reta aqui também do x igual a 0 e também essa reta aqui do meu eixo x, tá? Também tá delimitando a minha área, né, porque eu não tô continuando pra cá, senão minha área seria infinita. Então, essa reta aqui do eixo x é a reta y igual a 0, tá? O que acontece quando a minha f de x ela é negativa, né? Vamos supor que ela é negativa para todo x, tá? Então, olhando aqui, olha só aqui, vamos ver aqui uma função. Vou botar aqui, né, o meu eixo x, porque ela vai ser negativa. Vamos supor que a minha função é essa aqui, tá? Esse aqui é meu A. Esse aqui é meu zero. Aqui é meu A. E aqui, vamos botar aqui meu B. Então, vamos lá. A gente viu, né, que se isso aqui fosse positivo, a minha integral seria... essa função estaria aqui em cima, né? Perdão, deixa eu ver aqui. Essa função estaria aqui em cima e a minha integral seria essa parte aqui. O que não ocorre aqui, né? Então, quando é negativo, a minha integral, ela também vai ter relação com essa área aqui. Só que nota que o que é a minha integral, né? É aquele limite lá, que eu tô sempre pegando o quê? O meu Δx, que é sempre positivo, porque meu Δx é uma distância, e o f de algum x. Como o meu f de x aqui é sempre negativo, vai ser soma de números negativos, né? Soma de números negativos continua sendo negativo. Então, vai dar negativo. Então, o que vai acontecer é que a minha integral, nesse caso, vai ser menos essa área aqui, tá? Opa. A integral de A até B de f de x dx é igual, vou dar assim, menos A, onde A é a área delimitada por f de x e as retas, as mesmas retas, né? X igual a A, x igual a B e y igual a 0. Que ainda tem essa reta que ainda tá limitando, né? Senão estaria subindo aqui a minha região, tá? Então, é a área, onde é a área da região. Calma aí, que aqui eu comi da região. Deixa eu botar assim.
assim, área da região. Eu acho que aqui em cima eu também escrevi errado, né? É a área da região. Delimitada. Tá? Então, se a gente observar, tá? É bem fácil da gente enxergar isso. Porque se eu pegar menos f de x, né? Vai ser exatamente essa função aqui em cima. Aqui em cima. E aí, se eu fizer a integral dessa menos f de x, né? Eu vou ter, como esse menos f de x vai ser positivo, vai ser essa área A aqui, que é a mesma área de baixo, tá? Porque é simétrico. Seria a mesma região, só que eu tô meio que espelhando ela, tá? Então, seria A. E a gente vai ver mais pra frente que algumas propriedades da integral, né? Que esse menos aqui ele pode ir pra fora. Então, enfim, é bem... Com as propriedades de integral, a gente consegue enxergar isso aqui bem facilmente. Isso aqui, então, eu estou supondo que minha função ela é sempre negativa, né? O que vai acontecer quando a minha função estiver intercalando? Então, aqui... Deixa eu botar assim. Se f de x tem valores positivos e negativos, né? Então, a integral de f de x vai seguir a mesma ideia do que a gente já falou. Aonde ela é positiva, vai ser a minha área. Aonde ela é negativa, vai ser menos a minha área. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma função assim, né? Vamos supor que aqui seja o meu A. E aqui seja o meu B. O que vai acontecer? Vai ser essa área aqui, mais esse pedacinho de área aqui, e eu vou retirar esse pedacinho de área aqui. Tá? A diferença é essa. Essa parte que é negativa é como se a gente estivesse subtraindo essa área, tá? Então, aqui... Vou chamar, então, essa região aqui, essa área aqui de A, essa área aqui de B e essa aqui de C. A minha integral vai ser A menos B mais C, certo? Como mostra a figura. Então, mesmo que a minha função ela não necessariamente seja positiva, tá? A ideia da integral sempre vai ser essa ideia de área, tá? O que acontece é que quando ela é negativa, a gente também transforma essa área num valor negativo. A gente pega o valor negativo dessa área, tá bom? Antes da gente ver, né, algumas propriedades que são importantes da integral, com essa noção de integral, a gente já consegue calcular algumas integrais, né? Porque tem algumas áreas que a gente consegue calcular. Então, por exemplo, né, vamos botar como exemplo aqui. Se eu quiser calcular a integral de 0 até 3 da função x menos 1 dx, né? Eu poderia fazer todo aquele somatório, né, que a gente aprendeu. Mas aqui, se eu olhar e tentar interpretar geometricamente, sabendo o que significa a minha integral, é mais fácil, né? Então, a função x menos 1 é uma função fácil da gente fazer o gráfico, é uma reta, né? Então, eu tenho aqui... Deixa eu botar mais pra cá.
Quando x igual a 0, y igual a menos 1. Então, um pontinho aqui no menos 1. E quando x igual a 1, y igual a 0. Então, aqui uma reta ligando aqui esses dois pontos. Deixa eu tentar aumentar aqui. Vamos supor que aqui é o meu 3, tá? Aqui eu sei que é o meu 1. E eu quero a integral, então, de 0 até 1 dessa função, tá? O meu 0 tá aqui. Eu poderia calcular, né, com todo aquele somatório, mas me daria um pouco de trabalho, tá? O que eu posso fazer, então, é simplesmente olhar isso aqui como, né, como áreas. Por quê? São triângulos, eu sei calcular essas áreas. Então, eu sei que aqui eu tenho que calcular a área dessa região aqui, menos essa região aqui, né? Que é onde a minha função é negativa. Então, a integral aqui de 0 até 3 de x menos 1 dx vai ser igual. Aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B. Eu sei que é A menos B. Eu sei quem é A, né? Porque é um triângulo. O triângulo até é um triângulo retângulo, então é fácil de eu ver base e altura aqui, né? Quem é minha base aqui, né? Do 1 até o 3 eu tenho quanto? 2, né? Intervalo do 1 até o 3 a gente já aprendeu a medir, é 3 menos 1. Então, a base é 2. A altura aqui, né? Eu sei que vai ser definida aqui de acordo com esse ponto. Aí, esse ponto é quem? É o f de 3, né? F de 3 é 3 menos 1, que é 2 também. Então, aqui também é 2. Então, base vezes altura sobre 2. É a área desse triângulo aqui. Menos esse outro triângulo aqui, né? Aqui a gente já viu que é o menos 1. Então, essa distância aqui, que é a minha base, eu sei que é 1. A minha altura, que é esse tamanho aqui, também é 1, né? Porque seria 0 menos menos 1. Então, daria 1. Lembra que eu tô falando de distâncias, então tem que ser sempre um número positivo, tá? Então, base vezes altura sobre 2. Ou seja, eu vou ter aqui, né, que eu posso cortar, 2 com 2. Então, vai ficar 2 menos 1 meio, né, que vai dar 3 meios. Então, eu nem preciso, né, calcular toda aquela soma lá, a soma de Riemann, tomar o limite, né, para encontrar a minha integral aqui nesse caso. Porque nesse caso é fácil da gente identificar olhando aqui quem são as áreas, tá? Das regiões que aparecem. Porque são regiões, né, com retas e a gente sabe calcular. A área de triângulo, de quadrados, né, tudo isso a gente sabe. Quando são curvas é que a gente não sabe. Vamos ver agora algumas propriedades importantes na hora da gente calcular as integrais. A primeira delas é que nem sempre, tá? Pode ser que a gente se depare... Aqui a gente está sempre dizendo que é integral de A até B. O meu A é sempre menor do que B. Pode ser que a gente se depare com uma integral de B até A, onde o B ainda é maior, né? Ou a gente vê, no caso, o menor em cima e o maior embaixo. Pode acontecer isso, tá? É uma notação. E a gente define a integral de A até B de f de x dx igual a menos integral de b até a de f de x dx. Então, a gente pode trocar os limites de integração, né? Contando que a gente troque o sinal, ok? Por esse motivo, né? Uma outra propriedade que a gente tem é que a integral de A até A de f de x dx é igual a 0.
tá? É uma outra definição, propriedade também, mas é mais com uma coisa que a gente decidiu assim, ok? Então, se eu tenho os limites de integração A igual a B, ou seja, meu intervalo tem distância zero, né? Se meu intervalo tem distância zero, todos os meus delta x tem que ser zero. Então, é claro que o limite vai ser zero, independente de quem seja a minha função, tá? Mais uma propriedade. Deixa eu ver aqui. Aqui é a integral de A até B, né? De C dx, ou seja, da constante, é C vezes B menos A. Isso vem direto da minha definição de integral, né? Usando a minha definição com áreas, né? Se a minha função é constante, ela é uma reta horizontal. Então, se eu tenho aqui, né, uma reta horizontal de A até B, eu quero essa área. Qual é essa área? É B menos A, que é essa distância aqui, e vezes essa distância aqui, né, que é o meu próprio C aqui, minha constante, meu f de x igual a C, tá? Então, isso vem direto da gente identificar a integral como uma área mesmo, dá pra gente ver isso. A integral da soma, assim, né, como a derivada da soma e como o limite da soma, a gente pode separar na soma de integrais. Então, se eu tenho integral de f de x mais g de x dx, eu posso separar isso aqui em duas integrais. Integral de f de x dx mais integral. Os limites de integração tem que permanecer o mesmo, tá? De g de x dx. Ah, isso aqui é para soma ou para diferença, tá? Então, eu já vou colocar aqui o mais ou menos. Pode ser tanto soma quanto diferença também vale, tá? Assim também como na derivada e no limite, toda vez que eu tenho uma constante, eu posso retirar essa constante da minha integral. Tá? Uma constante multiplicando a função. Até aqui bem parecido com as propriedades que a gente conhece, né? De limite, de derivação. São propriedades bem parecidas, tá? Outra propriedade interessante é que se eu tenho a integral de A até B, né? De f de x dx, eu posso separar isso aqui em duas integrais mas, ó, olha os meus limites de integração, tá? O meu C não necessariamente está entre A e B, tá? Eu não preciso que o C esteja entre A e B, pode ser qualquer C. Quando meu C está entre A e B, é bem fácil da gente ver isso, né? Por quê? Olhando a minha integral como uma área, né? Eu tenho aqui a integral de 0 até 1, por exemplo, que é essa área A. Eu posso pegar qualquer ponto aqui, C, e separar aqui. A integral de 0 até C vai ser essa área, e se eu somar com a integral de C até 1, vai ser esse outro pedaço de área, que eu somando vai dar a área completa. Então, quando C está no meio, é bem fácil da gente compreender essa propriedade aqui. Quando meu C não está no meio, né, não está entre A e B, aqui eu tenho A e B e meu C está aqui, é um pouquinho mais complicado assim, de mostrar, né, porque a gente vai ver que os limites de integração vão até ficar trocados daquele jeito lá do início, né, o maior vai ficar embaixo, o menor vai ficar em cima, então quando a gente trocar vai ficar com sinal negativo e no final vai acabar dando a mesma coisa, tá? Vocês podem tentar fazer o teste aí com uma função até positiva mesmo, só para vocês identificarem, tá? O que vale é lembrar dessa propriedade. Eu sempre posso dividir a minha integral, se eu tenho um intervalo, pegar um ponto qualquer no meio e separar em duas integrais, pegando meu limite de integração, né? O primeiro limite com esse ponto, depois somando com esse ponto até o último limite, tá? Como se estivesse separando
para fazer por partes, vamos dizer assim, tá? Por partes de intervalo nesse caso. A gente tem algumas propriedades também comparativas que são importantes. Que é o seguinte: se a minha função, né, e a gente já viu isso, é maior ou igual a zero, para todo, né, x pertencente a b, então a gente já viu que a minha integral, ela é a minha área, né, e uma área sempre positiva. Então, a integral de f de x dx também é maior ou igual a zero, tá? Se a minha função é maior ou igual a uma outra função, né? Se eu consigo comparar ela com outra função, sempre para todo x dentro do meu intervalo, tá? Então, as integrais também eu vou poder comparar. A integral de f de x dx também vai ser maior ou igual que a integral de a até b de g de x dx. Isso por quê? Porque a minha função f menos g vai ser maior do que zero. Então, a integral de f menos g tem que ser maior que zero, por causa dessa primeira propriedade, né? Só que a gente sabe que a integral da soma a gente pode separar em duas integrais. Vai ficar a integral de f menos a integral de g, né? No caso, vai ser a diferença. A gente passa a integral de g para o outro lado, vai ficar a integral de f maior ou igual a integral de g, tá? É bem facinho da gente identificar isso também. No geral, tá? Se a minha função está limitada g, f aqui, por duas constantes, e ela sempre tem que estar, tá? Porque eu acho que eu não falei sobre isso, mas aqui, como a minha função é contínua, né? A gente está supondo funções contínuas. E funções contínuas definidas em intervalos fechados sempre é limitada, né? Porque a gente já viu que função contínua em intervalo fechado sempre tem máximo e mínimo. Então, sempre é limitada. No geral, tá? Quando a minha função não é contínua, que eu falei, tem funções contínuas que talvez a gente consiga integrar, mesmo sem tendo algum ponto de descontinuidade. Mas para a gente integrar, tem que a função ser limitada. Por quê? Porque a integral é essa ideia de área. E se eu tenho uma área, né, ilimitada, como é que eu vou calcular a área disso? Se eu tenho uma função ilimitada, não tem como calcular a área disso aqui se não tem fim, tá? Até a gente vai adaptar, mas isso aí é bem mais pra frente, tá? No geral, agora a gente tá sempre falando de funções limitadas. Então, se esses são os limites da minha função, né? Então, a integral também vai ser limitada. Isso aqui para todo, né? Então, vou ter... Então, m vezes b menos a é menor ou igual que a minha integral, que é menor ou igual que m maiúsculo vezes b menos a. Por que isso, né? Porque a gente acabou de ver em cima que se uma função é menor que a outra, as integrais também vão ser menores. E a integral de m é constante, a gente viu lá em cima qual é a integral. M vezes b menos a. Mesma coisa, no m maiúsculo, m vezes b menos a. Então, isso aqui nada mais é do que a integral de m minúsculo e a integral de m maiúsculo, tá? Por isso que a gente tem essa desigualdade aí. Então, essas são algumas propriedades, tá? Das integrais. Que são bem importantes na hora da gente calcular integrais. Às vezes a gente não sabe calcular, né? Às vezes calcular uma soma é muito mais difícil do que calcular termo a termo de uma soma, né? A gente vai ver isso nos exemplos, né? Nos exercícios que a gente fizer daqui a pouco, na aula síncrona. E essas propriedades aí vão ser bem interessantes, vão ajudar bastante, enquanto a gente ainda não sabe também, né? Integrar de fato. A gente ainda vai aprender aí um método para integrar
um método não, né? Várias técnicas para integrar funções, tá? Mas essas propriedades, independente das técnicas, essas propriedades sempre ajudam bastante. É importante demais lembrar cada uma delas, tá? Então lembrem dessas propriedadezinhas. Algumas são bem parecidas com de limite, tá? De derivada. Lembrem que assim como a derivada não vale para produto e quociente, tá? Produto e quociente a gente tem lá, no limite a gente sabe que vale, né? O limite do produto é o produto dos limites. Na derivada já não vale, mas a gente tem uma regrinha, né? Uma regrinha diferente. Aqui na integral não temos regrinhas. Como eu disse, a gente vai ter técnicas de integração, mas não depende se a função é um produto ou um quociente, tá? Então, por enquanto é isso. A gente vai ver mais durante a aula.